Bom, olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Então vamos fazer mais uma videoaula nossa da nossa disciplina. Eu vou compartilhar minha tela aqui para pegar a apresentação. Acho que foi. Tá aqui. Então tá, hoje então nós vamos falar sobre sistema de leque aluvial, faz parte então da disciplina de introdução aos sistemas deposicionais. Eu sou a professora Carolina Aquino, esse aqui é um e-mail para qualquer dúvidas, comentários ou sugestões, tá? Então a nossa aula de hoje, a gente também subdividiu ela em 5 tópicos, tá? Principais. O que são os leques aluviais, morfologia desses leques, os tipos de leques aluviais, processos de deposição e um breve confronto, assim, do que é colúvio e do que é leque aluvial, tá? Então, o leque aluvial, ele está bem ajustado a um contexto tectônico, então, por exemplo, bacias riptis, bacia de antipaís, entre outras, tá? Então, ele precisa ter um desnível topográfico acentuado, então, aqui do B até o A, se a gente for fazer um perfil, tá? Aonde a gente tem, então, essa diferença de energia potencial entre esses dois pontos, entre um ponto daqui e um ponto daqui. As principais litologias observadas em leques aluviais são conglomerados, principalmente na porção mais proximal, e arenitos predominam na parte mais distal, tá? Processos deposicionais, então, processos sedimentares gravitacionais, tanto de massa como de sedimento, e processos extrativos são os processos mais recorrentes, então, em leques aluviais. A geometria dele é em leque, como estou falando, então, lobo ou cunha, então ele vem de um gradiente desconfino numa parte menos íngreme, tá? O padrão dos canais, ele é distributário, então ele tem um canal principal aqui que se distribui ao longo dessa morfologia, tá? O controle climático e tectônico é super importante no sistema de leque aluvial e muitas vezes a gente tem a coalescência desses leques, ou seja, a gente pode ter um leque aqui e um leque logo do ladinho que vai estar sobrepondo ao outro, ou até migração lateral de um leque só. Então, por exemplo, esse daqui, a gente tem um leque ativo para cá, mas tivemos outro aqui, outro aqui, outro aqui, então teve uma coalescência deles. Os leques, eles se formam, então, no sopé da montanha, tá? Bem aonde não tem essa diferença topográfica, tá? Vai apresentar uma rede de drenagem que vai estar confinado a esses cânions aqui. Fluxos gravitacionais de alta energia, tanto de sedimento como de massa, vão ser bem comum, principalmente na parte proximal, tá? Então, queda de blocos, escorregamentos, avalanches, fluxos de detrito, principalmente fluxos de detrito, tá? Tanto coesivo como não coesivo. Fluxos trativos vão predominar, então, na parte mais distal, sendo eles em lençol, que são aqueles fluxos não confinados, ou fluxos confinados em canais, que seriam esses canais distributários, tá? Os sedimentos, eles, por ter uma área fonte que tá aqui do lado, ele tende a ser mais imaturos, tá? E de granometria um pouco mais grossa. Por causa dessa curta distância da área fonte com o local de deposição. Tem muito, como eu falei, então, fluxos gravitacionais ou fluxos de lençol estão associados, então, a fluxos de inundação repentinas, tá? E tem uma rápida perda de capacidade do fluxo no sopé dessa montanha. Então, a gente vai ter um padrão grano decrescente para o topo, tá? Então, as condições para desenvolvimento, então, ele vai ter tem que ter um contexto topográfico no qual uma rede de captação da drenagem tem que estar montante, então, no ar, tem que ter uma rede de drenagem aqui. Tem que ter disponível o sedimento, porque se não tiver disponibilidade de sedimento, a gente não vai ter depósito, né? E o gatilho para desenvolver os leques aluviais é uma descarga esporádica de água de alta magnitude, que pode estar associada a chuvas, a degelos, tá? E menos comum, então, é os terremotos, tá? A morfologia dele, então, como eu falei, isso em planta, vai ser de um leque, tá? Um perfil longitudinal, então, pegando o A
a gente vai ter os depósitos mais espessos, mais proximais, ficando cada vez mais delgado para a parte mais distal. E um perfil transversal, se a gente fosse cortar, ele vai ter essa forma lenticular aqui, que vai ter vai ser geralmente plano na base e convexo no topo aqui, tá? Por quê? Porque ele vai se acumular onde tá aqui, mas para as bases vão acabar ficando mais delgadinho, tá? Então, como qualquer outro sistema deposicional, ele vai respeitar o perfil de equilíbrio. Então, onde vai ter, acima dele vai ter erosão, abaixo dele vai ter a deposição do leque, tá? Se mudar esse perfil de equilíbrio, por alguma razão tectônica, alguma coisa, os lobos vão acabar migrando também, tá? Fatores autocíclicos e alocíclicos. Então, generalizando assim as características, a gente tem uma redução de tamanho dos classos da cabeceira para a base. Então, daqui da parte mais proximal para a base, a gente tem uma diminuição. A espessura também vai diminuindo, ó, que nem esse perfil longitudinal, tá? Geralmente, os canais são mais profundos na parte proximal, ficando cada vez mais rasos para a parte distal, tá? Tem uma tendência de ter mais processos gravitacionais aqui próximos, por causa desse declive, né? Então a gravidade atua muito mais facilmente. E na parte mais distal, então, predominam os fluxos de lençol não canalizados, tá? Uma coisa que é bastante importante, a gente vai ter um padrão radial das palha corrente, porque ele se espraia como um lobo. Então a gente vai ter, quando a gente estiver medindo, a gente vai ver que tem uma palha corrente para cá, uma para cá, uma para lá, uma para outro lado. Mas quando a gente vai plotar, a gente vai ver que ele dá um padrão assim. Então, isso a gente consegue definir que é um lobo deposicional. Tá? 5 fatores são os principais responsáveis, então, pelos controles da deposição. Então, a litologia da área fonte, ela vai determinar o tipo de sedimento, né? A resposta do intemperismo, que vai estar agindo, e o tamanho de grão preferencial, tá? A forma de captação da drenagem nesses cânions, então vai definir o tipo de declividade da encosta, tá? Vai definir também o perfil desse canal, então se ele é 1 ou 2 ou mais, tá? Se ele vai ter mais propensão ou não para inundações repentinas, tá? E a quantidade de sedimentos armazenados para ser redistribuído. Então a gente vai ter que ter essa rede de drenagem aqui que vai captar tanto água como sedimento para depois redistribuir para o leque. Os ambientes adjacentes também, eles podem interferir na deposição de sedimentos. Por exemplo, a gente tem um leque num clima úmido. Então, se a gente tiver na porção mais distal ali um monte um campo de dunas, por exemplo, ele vai atrapalhar essa distância desses fluxos. Então, ele vai parar ali e vai mudar, então, vai controlar a deposição, tá? Os rios também, muitas vezes, a gente tem a sopra da montanha, e aí a gente tem o rio passando aqui, ele vai começar a erodir também, tá? Ou pode ter lagos, vai formar os fandeltas. E, como eu falei antes, a tectônica e o clima vai ser bastante importante, tá? Os fatores externos. Então, a tectônica, ela favorece o desenvolvimento e a preservação a longo prazo, porque pode estar gerando espaço de acomodação para os leques serem preservados, tá? São muito comuns, então, em bacias com bordas tectonicamente ativas, como as bacias em rifts. Então, sempre a borda falhada do rift vai ter esses sistemas de leque aluvial, é quase uma característica. Muitas vezes vai estar associados a lagos, então vão gerar os depósitos de fan delta, que nada mais é do que um leque aluvial caindo dentro de um sistema lacustre, tá? Outros contextos, então, bacias de boa parte ou bacias de antipaís, tá? Mas está sempre relacionado às escarpas de falha. Então, como vai estar relacionado a essas falhas? Muitas vezes, se a gente tiver uma reativação dessas falhas, a gente pode ter uma progradação desse sistema. Então, fazendo uma análise de espessura dessas camadas, o tamanho de grão, então a gente pode fazer uma análise tectônica de sorgimento e reativação dessas falhas. Então, vai além da sedimentologia. O clima, ele vai controlar a disponibilidade de água no sistema, tá?
Então, ele vai controlar o intemperismo, a produção e o tipo de sedimento e a presença ou não de vegetação, que isso também é importante, tá? E vai indicar, então, se a gente for analisar, a gente pode indicar, assim, ciclos climáticos, por exemplo, o El Niño tem trabalhos que analisam os leques aluviais e conseguem fazer uma ciclicidade paleoambiental, paleoclimática. E o clima vai determinar, então, a frequência, a magnitude desses eventos individuais. Então, por exemplo, quando vai ter as chuvas torrenciais, quando vai ter mais neve, quanto que vai ter, independente, tá? E com isso a gente pode ter duas classificações, tá? Que as classificações dos leques aluviais podem estar associadas ao clima ou também ao tipo de processo deposicional dominante, tá? Mas vocês vão ver que eles vão estar interligados, assim. Então, os leques de clima árido e os leques de clima úmido, tá? Então, os leques de clima árido, pelo nome, né, eles vão estar em regiões onde as chuvas são escassas ou são episódicas. Então, os fluxos gravitacionais vão predominar. Geralmente, eles têm as escarpas mais íngreme, tá? Vão ter fluxos episódicos, porque essas chuvas são mais episódicas também, então o gatilho para a disponibilidade do sedimento vai ser episódico. Os fluxos canalizados são efêmeros, que vão estar relacionados a essas chuvas, então vai ter uma tendência de ter classos mais angulosos, porque ele não vai ter um processo trativo tão eficiente, tá? Então, geralmente vai estar associado a fluxos gravitacionais com depósitos de evaporitos ou eólicos distalmente, tá? Por quê? Porque por que evaporitos? Porque a gente vai ter esses fluxos chegando, podem gerar pequenos lagos, os fly lakes, e depois evaporar e formar esses depósitos de evaporitos, tá? Os leques de clima úmido, então a gente vai ter fluxos mais regulares, então os fluxos fluidos, os fluxos trativos vão ser os predominantes, tá? Podemos ter vários canais distributários ativos, porque a gente vai ter mais da mudança de água, tá? Vamos ter predominância de fluxos de detritos coesivos, ao contrário dos climários, que vão ser, como a gente não vai ter a produção de argila, a gente vai ter fluxos não coesivos, tá? Por ter mais processos de tração associado, a gente vai ter os classos mais arredondados. E podemos ter associação de depósitos lacustres, fluviais, costeiros, então todo os sistemas mais de clima úmido. Então aqui a gente tem só uma foto, tá? Lá do Vale da Morte, nos Estados Unidos. Então a gente tem um leque aluvial associado a um campo de dunas eólicas aqui. Esses processos, então, deposicionais, como eu já venho falando, ele vai estar relacionado principalmente com a disponibilidade de água no sistema. Quanto mais água, mais fluido vai ser o nosso processo, tá? Nossos fluxos. Então, mais diluída a mistura de água e sedimento. Por consequência, vai ter mais fluxos trativos confinados a canais, ou talvez não confinados, como serem fluxos de inundação mais catastróficas, assim, mais episódicos, tá? Geralmente, quando a gente tem mais água no sistema, a gente tem uma morfologia do sistema com taludes menores, menos íngremes, e uma extensão do nosso leque vai ser muito maior, tá? Então, essa é uma diferença quando é clima úmido e com clima mais árido. Esse trabalho aqui eu acho bem legal. Provavelmente eu passei para vocês na pasta ali, mas ele tem umas tabelinhas comparando principalmente os principais processos deposicionais associados, assim. Então, os fluxos de detrito, tá? A sedimentologia a gente geralmente vai ter um padrão grano crescente, tá? Tanto dos coesivos como não coesivos, por choque de grão ou pela sustentação dos grãos maiores pela coesão, tá? Uma fábrica vai estar bastante aberta, por ser um fluxo laminar, tá? Como aqui, deixa eu pegar a canetinha. Tá? É um fluxo laminar, então ele não vai ter turbulência, então muitas vezes ele não vai ter erosão na base, tá? Os fluxos fluidos ou fluxos mais normais de stream flows, de fluxos de corrente, tá? A gente vai ter um padrão grano decrescente, tá? Vai se comportar que nem um canalzinho fluvial, tá?
Vamos ter classos imbricados e por ser um fluxo turbulento, tá? A gente vai ter erosão. Então, geralmente vai ter erosões aqui mais acentuada, tá? E os fluxos hiperconcentrados, tá? Ele vai estar no limbo entre os fluxos de debris flow, de fluxo de detrito, entre os fluxos mais fluidos aqui. Então, a gente tem uma concentração de sedimento grande, então o que vai sustentar esse fluxo vai ser a concentração dos sedimentos, tá? Pode ter, pode ter pouca erosão na base, pode, porque esses fluxos, ele pode, às vezes, ter uma certa turbulência, às vezes pode ser mais laminado, às vezes mais turbulência, então ele vai ter um processo erosivo aqui, tá? Geralmente são padrões mais maciços, ou até mesmo grano decrescente, porque dependendo vai perdendo competência, tá? Mas isso aqui são os principais processos associados aos leques aluviais. Então, fluxos de detrito, como eu estava falando, pode ser coesivos e não coesivos, tá? Vai gerar praticamente gradação inversa, tanto pelo choque de grãos ou depósito de peneiramento, quando os fluxos não são coesivos. Então, depósito de peneiramento é quando o fluxo chega, ele tem aquela fábrica aberta, e depois os depósitos mais finos que estão chegando posteriormente vão caindo nesses espaços e vão gerar, então, esse depósito de peneiramento, tá? E os fluxos coesivos é quando tem bastante argila no sistema, então pode ter uma gradação inversa por causa dessa força da coesão que deixa os classes mais no topo, tá? O mundo dos fluxos fluidos, tá? Tem os fluxos hiperconcentrados, que foi o que eu expliquei ali, os fluxos em lençóis, que são esses fluxos que eles não são canalizados, tá? Eles vão indicar fluxos de superior, então estruturas plano paralela, antidunas, entre outros, tá? Está relacionado a inundações catastróficas, então vem aquela grande quantidade de água que extravasa os canais e vai formar então um fluxo em lençol, então depósitos menos espessos, assim. E os fluxos normais, os fluxos de corrente, então são os fluxos canalizados, vai ser similar, análogo a um sistema fluvial, então vai ter um padrão grano decrescente, feições de corte e preenchimento, tá? Relacionado tanto a eventos episódicos como o retrabalhamento desse fluxo em condições mais normais, tá? Tem os fluxos de detritos e os fluxos fluidos, tá? Esses fluxos fluidos são esses de corrente, que eu acabei falando, então fluxos em lençol, fluxos canalizados. Fluxos hiperconcentrado também entra aqui, mas ele tá meio que um limite entre esses dois, tá? Mas são fluxos newtonianos. Então, lembrando lá da aula de sedimentologia, tá? Ele não precisa ter uma resistência ao cisalhamento para vencer, tá? Ele vai estar sempre fluindo, assim. Vai ter água, vai ter sedimento, tá? E a turbulência que vai movimentar e sustentar os grãos. Então, eles vão ir por tração. Os fluxos de detritos, tá? Então, aqui eu vou falar mais sobre os fluxos não coesivos, de leques mais áridos, tá? Mas eles vão vir num lobo, tá? Com uma onda chegando, tá? Os grãos mais grossos vão se concentrar na cabeça da onda aqui, porque vai ter uma fricção na base, que vai diminuir essa velocidade e, por consequência, vai aumentar a concentração de grãos no topo, tá? E com isso vai gerar uma feição que é bastante característica desses fluxos de detritos de leque aluviais, que são os levis, tá? Os levis, então, são essas duas cristas marginais aqui, ó, que a gente vai ter, que vão tá relacionado, tá, a separação desse fluxo por causa dessa cabeça mais com os classos maiores. Porque o que vai acontecer? Essa onda vai vir, tá? Vai diminuir a velocidade dessa parte aqui, vai concentrar. Esse fluxo que está passando aqui por trás, ele vai se bifurcar, então ele vem para cá e vem para cá, se implanta, e vai gerar então essas duas cristas alongadas aqui,
tá? Esses aqui são os processos de Levy. Então, aqui a gente tem mais uma foto, ó, tá aqui. A cabeça tá aqui, ó, desse fluxo. Tem os classes maiores, ó, o tamanho desses classes aqui. Que daí parou o fluxo que veio atrás, se bifurcou e veio para cá, tá? Temos uma gradação grano crescente pro topo, tá? Tanto por choque dos grãos, coesão dos grãos, ou pelo peneiramento, depósito de peneiramentos aqui. Então, podemos classificar também os leques pelo processo dominante. Então, pode ter leques dominados por fluxos de detritos e os leques dominados por fluxos de lençóis, que vão ter características diferentes, tá? Por consequência, por os fluxos de detrito, então, requer uma escarpa um pouquinho mais acentuada, tá? Para predominar, então, esses fluxos de detritos gravitacionais. Vamos ter bastante sistema de debris flows, levies, tá? Os leques dominados por fluxo lençol, então, vão ser leques mais... não requer tanta uma topografia tão acentuada, assim. Os leques vão ser um pouquinho maior, mais abrangente, tá? Vai poder ser classificado como parte proximal, parte distal desses depósitos de lençol. Vamos ter associado também algumas correntes trativas normais em cima, tá? Ali eu vou mostrando para vocês as diferenças. Por consequência, aqui a gente pode falar que esse aqui seria de clima seco, tá? E esse aqui é mais de clima úmido, se for usar aquela outra classificação. Esse trabalho aqui é bem legal, eu botei na praça para vocês, é um trabalho de um professor lá da Unipampa, tá? O Ezequiel Galvão. Ele fez um trabalho de paleoambiente de uns leques do Paleoproterozoico do Crato São Francisco, tá? Então, ele definiu a parte basal como sendo um leque dominado por fluxos gravitacionais, tá? Por essa parte mais baixa é quando a gente tinha um relevo mais íngreme devido à atividade tectônica, tá? E uma alta disponibilidade de sedimento na área fonte. Então, a gente tinha as escarpas mais proeminentes com bastante disponibilidade de sedimentos aqui. Então, ele conseguiu definir alguns ciclos, tá? Desses leques, com fluxos de detritos não coesivos, tá? E uma coisa interessante tem que sempre falar, assim, que não quer dizer que só porque é um leque dominado por fluxos gravitacionais, ele não vai ter os depósitos de fluxo lençol, tá? Vai ter todos os outros, dependendo do que está acontecendo ali, mas ele vai ser dominado, então ele vai ter a predominância dos fluxos gravitacionais, mas pode ter os fluxos em lençol até canalizados mais adiante, tá? Então, a faciologia, então a litologia, predominantes são de conglomerados. Então, aqui a gente consegue ver, por vezes, gradação normal, por vezes, gradação inversa, os classos maiores, tá? Então, eu recomendo vocês lerem esse trabalho, que ele tem as figuras, são muito legais também. E já a porção superior, tá, desse sistema de leque aluvial, ele classificou, então, como sendo um leque dominado por fluxos em lençol, tá? Então, aqui. Então, ele tem a parte proximal, ó. Mais uma vez, aqui no desenho dá para ver a parte proximal, tá dominado por fluxos gravitacionais, mas o restante aqui é fluxos em lençol, tanto a parte mais proximal quanto a parte mais distal. E aqui é associado, então, a esses depósitos, pode ser playa lake, pode ser alguma coisa assim, que são depósitos de planícies, tá? Pode ter lama associada a fluxos mais, como aqui, ó. Esses aqui são tudo laminhas, tá? Então, por esses fluxos em lençol estarem associados a essas inundações em lençol, essas enxurradas na cabeceira, tá? A gente vai ter essa rápida deposição, esses fluxos com alta energia,
mas ele vai ter uma tendência a ser fine, porque o fluxo vai perdendo competência à medida que ele vai se distanciando. Então, muitas vezes a gente vai ter estruturas aqui, que nem essas ribozinhas, tá? Mais trativas, não mais de fluxo inferior, não de fluxo superior, tá? Ele tem, nesse caso, algumas conclusões aqui. Ele mostra um padrão retrogradacional, porque ele associou com declive da atividade tectônica, tá? Então dá para fazer todo um trabalho da atividade tectônica relacionada ao sistema de leque aluvial. Então aqui tem algumas faces, então, desses sistemas de fluxos de lençol, tá? Então tem estruturas bastante, por ser essas inundações mais catastróficas, assim, essas inundações mais episódicas, desculpa, a gente vai ter bastante estrutura de fluxo superior, então plano paralelo, bastante escape de fluido, né? Porque vai chegar essa grande quantidade de sedimento ali, o sedimento vai estar empapado, vai ter escape de fluidos. Então, às vezes pode ter ripples, às vezes pode ter lamas associadas, tá? Nessa parte mais distal, tá? Então, Mas muitas vezes pode ter aqui, por exemplo, aqui na base a gente tem um fluxo de detrito, tá? Então, só porque uma coisa é dominada não quer dizer que ela seja exclusiva, tá? Dependendo do trabalho que a gente for, se quiserem fazer uma análise mais detalhada ainda, tem classificações mais detalhadas dos tipos de leque aluvial, tá? Então, tem esse trabalho de Blair e McPherson, 2009, que eles definem 13 tipos de leques, tá? Que vão ser classificados também de acordo com os processos primários, tá? E além dos fluxos de lençol e os fluxos de detrito, tem os leques dominados por quedas de blocos e avalanches, tá? Então, ele faz várias subclasses aqui, mas isso aqui eu não vou entrar em detalhes. Se alguém quiser depois estudar mais a fundo, é interessante. Se alguém tá mais curioso, assim, eu não lembro das aulas de sedimentologia, então tem umas videoaulas do professor Renato Paz Almeida da USP, tá? Que é bem interessante. Então, ele tem uma sobre fluxos gravitacionais, que tá bem explicadinho, caso alguém tenha algum interesse. E a gente está falando de leque aluvial, mas muitas vezes a gente pode associar, pode ficar confuso com os colúvios, né? Então, o que é colúvio, o que é leque aluvial, tá? Colúvio, ele não precisa ter água associada, não precisa ter nada, ele é um fluxo, ele é totalmente dominado pela gravidade, tá? E se ele está dominado pela gravidade, tá? Ele vai ter algumas características bem peculiares, digamos. Uma delas, ó, se a gente ver essa foto, a gente consegue ver aqui, ó. Aí tem classos, e olha só, classe maior aqui, os classes maiores estão tudo concentrado na parte mais distal. Que é diferente do leque aluvial, que a gente viu que o distal aqui, proximal, era mais conglomerado e ia ficando cada vez mais fininho para distal, né? Mas por que que aqui é diferente? Porque como é um processo totalmente gravitacional, tá? E livre, ou seja, queda de blocos, ele vai respeitar o peso dele com a gravidade, então os blocos maiores tendem a rolar mais, ficar mais distalmente, tá? Ou são dominados por processos gravitacionais mais instantâneos, então avalanches, depósitos de talos, né, que são os quedas de blocos, tá? Quedas de detrito também, são os processos dominantes, tá? Vai ter uma providência bem local, porque ele vai cair dessas áreas adjacentes, então não precisa ter uma rede de drenagem chegando aqui para redistribuir os sedimentos. Vai ter um perfil grano-decrescente por causa disso. E geralmente os depósitos de colúvio eles vão ficar confinados, às vezes no cânion, tá? Aqui, que vão servir daí como sedimento, como proveniência dos depósitos de leque aluvial. Esse trabalho eu botei para vocês ali, que é do Blick and Emack, no 98. Ele tem essa tabela aqui que eu acho bem legal, que dá uma diferença do que é um leque coluvial, um leque aluvial, tá?
Então, uma das principais, a gente vê que a tendência do tamanho de grão. Então, nos colúvios, a gente tem os grãos mais grossos na parte mais distal. Já nos aluviais, a gente tem na parte mais proximal. Tá? E os processos são diferentes também. Então, nossa aula de sistema de leque aluvial era isso. Então, qualquer dúvida eu estou à disposição. Pode mandar e-mail, WhatsApp ou falar comigo na próxima aula, tá? Era isso. Então, tchau, tchau, pessoal.